senhores, sejam muito bem-vindos ao PHCast, o primeiro podcast feito totalmente com GoPros no Brasil, que é o meu podcast pra gente falar de comunicação, empreendedorismo, negócios, falar de grana, que afinal de contas é isso que move o mundo, principalmente o mundo capitalista, onde quem manda na gente são os nossos boletos. E hoje a gente vai fazer isso com Rafa Lotto, sócia fundadora, dona da porra toda do YouPix, basicamente... Codona. Codona, né? Codona do YouPix. Rafa, pra quem ainda não sabe, primeiro de tudo, obrigado por estar aqui nesse momento, nesse comecinho de podcast muito importante. Presença ilustre. E, primeiro de tudo, explica o que é o YouPix, porque no bastidor a gente estava conversando um pouquinho que tem muita gente que ainda não entende muito bem o que é o YouPix. Conhece a marca, mas não sabe exatamente o que faz, né? Exatamente. Muita gente conhece o resultado do nosso trabalho, que é o conteúdo, mas é só um pedacinho. E não é a parte que dá dinheiro. É a parte que chama atenção só, né? Pra galera chegar. A gente se chama, né, como uma consultoria de negócios para Creator Economy. Então, a Creator Economy é tudo que envolve a criação de conteúdo, ou criador de conteúdo, né, e tem um ecossistema inteiro em volta disso, mas que a gente pode falar que os nossos principais clientes são as marcas, os criadores de conteúdo e as plataformas, todo esse mercado que, né, de alguma forma está envolvido nisso. Mas a gente, como negócio, a gente tem uma boa parte da nossa receita vindo da consultoria, que ajuda a marca a navegar nesse universo da criação de conteúdo, da influência. Então, a marca, como criadora de conteúdo, precisa se entender sua narrativa, como ela cria, com que frequência, em que rede, que conversas que ela vai liderar ou participar e como, enfim. A gente cria estratégia, para isso a gente não executa. Do mesmo jeito, a gente cria estratégia de relacionamento e criação de conteúdo com o ecossistema de influência. Então, eu sou uma marca de, sei lá, mercado automobilístico e eu quero me relacionar com esse criador de conteúdo que está dentro desse mercado. Seja aquele que eu vou chamar para fazer um job, seja aquele que eu vou só me relacionar porque, enfim, eu quero que ele mantenha ele perto de mim. A gente cria toda essa estratégia também, de novo. Como é que você vai se relacionar com ele, como é que você vai contratar, que conteúdos que você vai criar, com que narrativas, com que objetivo, como você vai chegar nesse resultado, como você vai medir esse resultado. Então, a gente vai desde a estratégia até a mensuração. Mas isso tanto para todos os lados, tanto para a marca quanto para o criador. Mais para a marca, porque o criador ainda não tem grana para contratar um trabalho desse. Para ser bem sincero, pouquíssimos têm. Só os muito grandes. Né? Só os muito grandes. Então, para a marca, do planejamento à mensuração, mas a gente não executa. A gente entrega um plano e as marcas executam com as agências, com os times internos e tal. É uma consultoria mesmo. Aí, para o criador de conteúdo, a gente tem um programa de aceleração, que muito do olhar para esse criador de conteúdo como uma empresa. Então, você acha que você é blogueirinha? Vem aqui, vamos entender o seu negócio. E sair de lá como o CEO, dono de um negócio de conteúdo. A gente brinca que, né, você entra blogueiro e sai o Roberto Marinho de você mesmo. Sim. Que é a nossa principal entrega para o criador de conteúdo. Mas a gente também produz muito conhecimento. Então, a gente faz pesquisa com o criador, com marca, com o ecossistema inteiro. A gente produz muito conteúdo, artigo, estudo, investigações de comportamento, enfim. Muitas vezes esses estudos são encomendados pelas marcas ou pelas plataformas e muitas vezes a gente que cria para alimentar o mercado da informação importante para navegar nessa economia criadora de conteúdo. E vocês disponibilizam esse conteúdo, vocês jogam mesmo, tornam esse conteúdo público para a galera mesmo aprender junto, né? Muita coisa é pública e eu acho que o grande acontecimento do compartilhamento de conteúdo e encontro desse mercado é o YouPix Summit, que é um evento que também é um outro produto nosso, que também é um outro modelo de negócio, que é um evento que acontece uma vez por ano, não aconteceu nos últimos 2 presencialmente, mas aconteceu online, que é onde são, sei lá, 10 horas de palestras. Esse ano a gente teve 100 palestrantes, participantes de painéis, com conteúdo para criador de conteúdo, para a marca, para todo o ecossistema também, que é quando a gente reúne a galera, né, todo mundo se encontra para falar desse mercado. É o maior evento sobre Creator Economy da América Latina. E, então, é também então, muita gente conhece a gente pelo evento ou pelo conteúdo, que é o que a gente compartilha. Mas, enfim, e a gente tem aula também. Tem a parte educacional também. A nossa metodologia da consultoria, a gente também ensina para quem quiser num modelo de curso, né? Então, ele não é gravado, ele é ao vivo, as aulas são síncronas, são turmas, acontecem algumas turmas, que a gente ensina o que a gente faz para quem quiser fazer, para a própria marca, para a própria empresa. Tem muita gente de agência que faz também.
Então esse é o UPix, mas é difícil resumir numa coisinha, né? É bem difícil. A Mari já fez esse curso, inclusive. Ela fez. Muito bom. Ela fez, eu roubei umas aulas ali junto, pedi para colocar no Viva Voz ali para ouvir um pouco. Achei bem legal. Mas eu vou fazer um desafio contigo que eu às vezes faço com uma galera, que é, em um tweet, o que é o UPix? A gente é uma consultoria de negócio para economia criativa, para Creator Economy. Então, o macro ali, o core mesmo, é uma consultoria. Porque a consultoria, a gente compartilha conhecimento em diversos níveis. Pode ser o nível que você consome conteúdo gratuito ou você paga para a gente te ajudar. Sim. De alguma forma, a gente está compartilhando conhecimento. Está impactando. Te trazer aqui nesse momento foi muito golpismo, assim, da minha parte, porque eu acho que para começar a falar de negócios e de dinheiro nesse mundo, primeiro a gente precisa entender o que está rolando, o que está acontecendo hoje. E eu estou inserido nesse mercado em várias pontas diferentes, né? Então, assim, eu estou na televisão, eu sou apresentador de televisão da CNN, aí eu sou produtor de conteúdo, eu tenho o meu canal aqui, eu tenho a produção de conteúdo no Instagram, eu estou meio que no meio do caminho, assim, porque a gente se acostumou durante muito tempo a ser ou uma coisa ou outra, né? Então, eu e a Mari, a gente foi lá e conseguiu chegar nesse meio do caminho de um jeito super interessante. Mas eu confesso que a parte da criação de conteúdo, todo dia a gente aprende uma coisa nova e a gente percebe que todo dia aparece uma coisa nova. Então hoje está cada vez mais maduro a gente falar em Creator Economy. O que é hoje? E pode ser que se eu te repetir essa pergunta daqui 6 meses, a sua resposta vai ser outra. Mas hoje, o que é a Creator Economy e qual é o tamanho disso? Olha, a gente não tem essa mensuração no Brasil, mas nos Estados Unidos a última informação é que em 2022 a previsão era que movimentasse 20 bilhões de dólares. Só nos Estados Unidos? Só nos Estados Unidos. Mas, e por que a gente chama de Creator Economy? Porque hoje dá dinheiro. Sim. Mas se a gente olhar, há 10 anos atrás já tinha gente produzindo conteúdo, de alguma forma monetizando, mas ainda era muito pequeno. Sim. Mas agora, e quanto mais essas coisas são descentralizadas, mais serviços, plataformas e necessidades aparecem, e que tudo que tiver dentro desse ecossistema que serve ao criador de conteúdo faz parte dessa Creator Economy. Então, por exemplo, um contador especializado em criador de conteúdo é um serviço para Creator Economy. Já tem contador especializado? Tem um... Passa contato, querida. Depois eu passo o arroba dele, eu não lembro de cabeça. E ele explica qual a diferença de você faturar nesse KNAI, como é que você declara imposto, porque não tem um KNAI produção de conteúdo. É porque de repente a pessoa está fazendo bolo no Instagram e de repente ela precisa começar a discutir questões tributárias com o time que ela acabou de contratar. É muito louco isso. E você está vendendo o direito de uso da sua imagem, a sua produção de conteúdo, a edição do filme. Você se vende como uma produtora, como um ator. Não, aí você está vendendo a live, mas aí o material vai ficar gravado e aquilo vai ficar eternamente ali e a marca vai estar aparecendo, tem a propriedade intelectual, tem o direito autoral, você fala, e aí, para onde eu vou, né? Ou para onde eu vou? Como é que eu faço os contratos? Como é que eu faço isso? Então, tem advogados para criadores de conteúdo. A plataforma que a gente estava conversando agora, pode falar o nome? Pode, a Stages, claro. É uma ferramenta para o criador de conteúdo monetizar o próprio conteúdo longe das plataformas. Aliás, se você não conhece a Stages, é uma plataforma nova que está chegando, que está numa parceria super legal aqui com a gente na Albu. A gente vai deixar o arroba aqui para vocês seguirem lá já. É bem interessante, porque o modelo de negócio deles é bem diferente. Olha, eu não dependo do algoritmo do YouTube, que também tá dentro desse ecossistema, que eu coloco meu vídeo lá no YouTube, se passar um anúncio lá, eu ganho um pedacinho dessa vez grana. Menor. Um pedacinho dessa grana. O YouTube é a plataforma que percentualmente mais compartilha a receita de publicidade com o criador de conteúdo. Instagram, TikTok, a Meta como um todo, sim, muito pouco. Bem menos. É difícil você monetizar que não seja com publicidade. As marcas também fazem parte disso, mas elas por muito tempo foram a única fonte de receita do criador. Agora hoje, o criador, por exemplo, pode pegar o conteúdo dele que antes estava no YouTube e colocar na Stages, enfim, e cobrar. Você gosta do meu conteúdo? Me paga aí uma graninha, 1, 2, 20, 100 reais, depende. E aí ele começa a ser acho que de fato, aterriza a ideia de que um criador de conteúdo ele é um empresário, ele é um empreendedor. E aí eu acho muito maluco porque essa é uma ideia, entre outras que estão aparecendo aí o tempo todo, da gente realmente criar um mercado de fato. Porque, existe um mercado hoje mais ou menos, porque o conceito de mercado é alguém comprando, alguém vendendo e você ter um preço flutuando nisso. E quando a gente fala de plataformas como o YouTube, eu não digo para o YouTube que eu quero cobrar X ou Y. Não. Eu me cadastro e o YouTube vai me pagar o que ele paga para os outros criadores e se todo mundo está ali,
existe ali um acordo coletivo de que, beleza, tá todo mundo concordando com aquilo, mas a partir do momento que eu pego esse meu conteúdo e falo, eu não vou receber só isso, eu acho que esse conteúdo vale mais. Sim. Então eu vou cobrar um pouquinho mais. Você está pagando? Opa, então realmente acho que isso vale. Tem muita gente pagando, a demanda está grande, opa, tá na hora de aumentar um pouco o preço. E aí você cria um mercado. Aí vira uma feira livre mesmo, né? Sim, e você pode não vender só conteúdo. Você vende curso, você vende, sei lá, roupa, merchan. Eu vou dar um exemplo que talvez, assim, não seja um exemplo que todo mundo gosta, mas o Lucas Neto, o brinquedo dele é o mais vendido no Dia das Crianças há 3 ou 4 dias das crianças. Ele é um produto, ele é uma propriedade intelectual. Não, e um baita de um produto. Né? Um baita de um produto. Eu não deixo minha filha ver, mas eu não posso negar que é um puta conteúdo incrível. Um negócio incrível. Né? Então, quanto mais gente, e o legal disso é que é muito democrático para que você consiga fazer isso, começar a criar um conteúdo, criar uma comunidade, e é a sua comunidade que vai pagar a sua conta. Às vezes você vai ganhar dinheiro da marca, mas tem muita gente vivendo do dinheiro que a comunidade... E assim, em diversos formatos. Tem o Pix Day, né? Tem gente que, todo dia 5 é o dia do Pix, você paga aí quanto quiser. E a comunidade engaja e dá o dinheiro. Que é um jeito, um jeitinho de passa o Pix ajudou nesse sentido. Mas você também pode fazer um modelo de vender o conteúdo, vender o curso. Enfim, a criação da comunidade é também a criação do seu mercado consumidor. Que vai poder consumir seu produto, seu conteúdo, bancar sua produção, financiar uma ideia que talvez você ainda vá implementar. Então, tem cases desses que as pessoas estão... Olha, eu tenho essa ideia. Galera, você quer apostar aqui na minha ideia? Então, custa tanto cada fatia aqui do meu conteúdo para eu conseguir executar esse negócio. As pessoas pagam e isso acontece. E eu acho muito maluco porque é muito bom a gente ter cada vez mais tecnologias para chegarem e dizerem assim, vamos dar uma organizada aqui e ajudar, porque a gente percebe que está começando a rolar um outro movimento que é interessante, que dá para monetizar, por exemplo, o Close Friends. Então a galera vai lá e fala assim, não, para você estar no meu Close Friends, eu vou passar algumas informações, o meu conteúdo está aqui, geral, é bacana, mas o detalhe mesmo, a receita do bolo, eu vou passar no Close Friends. 50 por mês para você estar lá. Mas como é que você cobra isso? Então, aí já tem plataforma que automatiza essa cobrança. Mas não tinha. Então, e aí é um mercado que aí tem os startupeiros. Exatamente, isso é maravilhoso. De conteúdo. Exatamente. Como é que era antes? Você tinha que pedir o Pix lá, a transferência. Uma loucura, vou controlar no Excel. Como é que você vai controlar tudo isso, né? E aí vem as plataformas, as startups falando, opa, tem um mercado aqui, dá para eu cobrar ali uma porcentagenzinha, você vai ganhar, eu vou te dar menos trabalho e tá tudo certo. Então, acho que cada vez mais a gente está vendo esse movimento. A Stages, acho que é um baita exemplo disso, né? Que viu uma demanda no mercado ali e falou... Acho que dá para transformar no mercado de fato mesmo, de compra e venda de tudo isso que a gente está falando. Aí tem as plataformas educacionais, a gente aqui na Albu lançou uma escola por conta de tecnologia. Tem tecnologia suficiente, a gente tem conteúdo, a gente tem mentores. Então, vamos abrir uma escola. O que está faltando? Nada, né? Então, acho que isso é o grande barato. Tem por exemplo, uma plataforma chamada Jelly Smack, que eles compram o seu inventário do YouTube, basicamente, assim, a grosso modo. Então, aqueles conteúdos que você já produziu, e que estão lá, e que vão dar um dinheirinho, porque isso não acaba nunca. Se ele tem audiência, ele continua... Está no perpétuo. Ele está no perpétuo. Fica lá, Eles otimizam isso, então eles colocam lá todos os robozinhos deles para entenderem técnicas de SEO, então eles, revisam o thumbnail, o título, as hashtags, tudo que você usou, tal, e eles têm uma parcela dessa grana, mas eles podem te adiantar esse dinheiro, daqui a um ano você vai ganhar tanto, ele adianta esse investimento para você, Nossa, que você pode investir em ousado, outra coisa. né? Porque como é que você vai adiantar alguma coisa que é baseada num algoritmo que muda quase todo dia? Eles estão lá no risco deles, mas é louco isso, né? Então, e tem um monte de coisa, cada dia a gente tem banco para criador de conteúdo, que o cashback, que seria, suas milhas num banco convencional, são trocadas por grana para você fazer anúncio. Então, você pode impulsionar seu conteúdo, você gasta no cartão de crédito e o cashback você impulsiona seu conteúdo. Você ganha estalecas ali, né? Em vez de você ganha as estalecas, em vez de você ganhar milhas. Então, tem muita empresa aparecendo nisso. O Brasil ainda não é o lugar para a gente olhar como exemplo, mas quando a gente olha para os Estados Unidos, Israel, Europa, tem muita plataforma muito incrível e que também tem um monte de ideia meio mirabolante que não vai para frente. Meio merda. Vamos ser sinceros. Como tem um monte de startupeiro e 2 viram unicórnios e 200 não viram nada, né? É assim também, porque é um modelo de trabalho, um modelo de negócio
que está nascendo junto com uma coisa que também não é 100%, né? Ah, tá aqui, eu tenho esses limites, é assim que funciona, regulamentada, nada disso. Então tem um monte de gente experimentando. Que bom que tem gente com dinheiro para experimentar e errar, e se não der certo, beleza. Então acho que o criador de conteúdo também pode olhar para o negócio, não só do ponto de vista do criador, mas de o que mais eu consigo colocar aqui. Será que eu posso criar de uma dor minha, eu posso criar uma plataforma? Eu tenho um problema para, sei lá, faturar, para cobrar meu... Fazer check-out do meu produto. Exemplo, tem uma plataforma americana que entendeu que os criadores que vendem publicidade para as marcas, não é diferente do Brasil, você vende para uma marca, eles pagam em quanto? 180 dias, 90 dias. Cara, isso é meio bizarro, assim. Eu já fiz campanha para empresa muito grande, que era isso, o pagamento era em 180 dias. Gente também. Às vezes, quando eu recebi o primeiro pagamento, eu já tinha feito outros 2 jobs para a mesma marca, assim, eu nem lembrava, eu falava, mas que dinheiro é esse que caiu? Era um negócio que eu fiz lá atrás, eu falava, cara, mas como é que a gente paga em 6 meses alguém? É muito louco e é normal. É normal, porque ele paga você como fornecedor do mesmo jeito que, sei lá, o fornecedor de parafusos. Mas tudo bem, também é injusto pagar o fornecedor também não é justo. em 180 dias, Exato. Né? Mas que é uma prática do mercado. Porque o cara é muito grande, ele fala, beleza, você quer fornecer para mim? Você quer fornecer para mim, é isso, condição. Né? Você me financia, no final da história. Não, você me financia e aí, assim, eu acho que essa é uma técnica que é muito louca, porque a gente há pouco tempo também deu uma organizada boa nisso aqui, porque a gente estava perdendo todo o nosso fluxo de caixa aqui no Albu. Sim. Porque, cara, a gente recebia prazo e pagava à vista. Exato. Então a gente vai lá, contrata, como é que eu vou virar, às vezes, para um freelancer, que eu preciso crescer a minha equipe para fazer algum job, falar assim, vou te pagar daqui 6 meses. O cara não vai Ele vai falar na escola da filha dele, olha, eu vou pagar. Eu te pago daqui 6 meses. E aí é muito louco, a gente precisou virar e falar assim, a gente vai precisar, pelo menos, no mínimo, ter 1 mês para a gente poder fazer os pagamentos. Então, você que é freelancer, mas não quero. Cara, se você não quiser, tudo bem, mas você vai ter uma recorrência, você vai ganhar várias diárias, então é melhor você receber um bolo de uma vez, a gente se organiza, a gente não perde nosso fluxo, consegue dar continuidade para os jobs. Porque senão, acho que isso é muito legal falar para quem está assistindo e está começando a ser empreendedor e ainda não entende essa lógica, né? Não. Porque às vezes o cara vai lá e compra equipamento, compra câmera, compra luz e não sei o quê, começa a fazer um monte de jobs, só que não recebeu nada. E aí ele precisa pagar um monte de coisa e ele quebra. Ele fala, cara, ferrou, o que eu vou fazer, né? E aí tem uma startup americana que faz o quê? Adianta o pagamento, cobrando uma taxinha. Mas se você pensar, os juros que você pagaria no banco, se você pegar esse dinheiro emprestado para ter fluxo, para pagar as coisas que você não consegue negociar, porque você não vai negociar a luz. Luz, então. Dá uma segurada aí. A marca X vai me pagar daqui 120 dias? Posso pagar? Paga o aluguel aqui, não dá. Então eles adiantam com uma taxa que é menor do que os juros que você teria no banco. E ainda agilizam toda a história do contrato. Então, se você fechar o contrato com a marca, você já fecha através da plataforma, está acordado o escopo do contrato, a forma de pagamento, eles te adiantam, depois eles cobram a marca. Isso é um puta negócio por vários motivos. Primeiro porque a gente está falando de uma empresa que está resolvendo 2 dores ao mesmo tempo, 2 dores enormes, né? Então, tipo, o cara demorar para receber e o cara não saber mexer, né? A produtora de conteúdo, ele de repente não saber mexer com a papelada. E é muito inteligente porque ele pode cobrar menos juros porque é um consignado para ele, porque ele já sabe que ele vai receber. Ele sabe que vai. Ele recebe as 2 dores e ao mesmo tempo isso é muito, ele resolve as 2 dores e ao mesmo tempo isso é muito estratégico para ele. Porque resolvendo essas 2 dores ele tem a certeza de que esse dinheiro vai cair. Sim. Então ele pode te cobrar menos juros, é bom para todo mundo. Então esse é o tipo de negócio, cara, que é fantástico. Eu nunca tinha pensado e não conhecia essa plataforma. Sim, sim. E quem criou foi um criador de conteúdo. Como chama? Eu acho que... Posso falar depois? Eu não sei, eu não pode. lembro, Depois eu posso procurar. A gente coloca aqui na descrição, mas é genial isso. Isso é muito bom. Tem um monte de outras coisas. Tem uma outra plataforma que já tem no Brasil, que chama LTK, que foi uma criadora de conteúdo, que ela dava dica de um monte de coisa. Uma hora ela se ligou e falou, eu fico dando dica e não ganho nada por isso. Sim. Aí ela criou um programa de afiliados. Hoje ela já tem mais de 5.000 varejistas plugados nessa plataforma no mundo inteiro. E você, em vez de dar uma dica e não cobrar nada, você dá um link que é parametrizado e o e-commerce que está plugado na plataforma dela vai te repassar um percentual dessa venda. De quantas pessoas comprarem por esse link, né? Que é muito incrível, porque ela concentra muita gente do varejo numa mesma solução. E aí ela também fez um aplicativo para que, por exemplo, eu te sigo, gosto de todas as coisas que você posta, as dicas das roupas, dos lugares que você vai. Eu posso te seguir nesse aplicativo e ver tudo que você tagueou e posso comprar. Então, tipo, eu quero comprar o look, sei lá, de qualquer blogueiro que eu segui.
Então, ela resolveu o problema também daquele consumidor que quer comprar tudo da blogueira, da criadora de conteúdo que ela gosta, e ela consegue, vai lá, tem um link direto para a loja, todo mundo ganha. E, enfim, a Amazon também tem modelos de... Então, o varejo tradicional também é creator economy, porque a Amazon tem programas de afiliados. A gente está vendo um movimento que pela primeira vez, a gente já fez alguns programas no business sobre isso, lá na CNN, falando um pouco sobre como o e-commerce, ele já está virando commerce ponto, assim, ele não é mais algo completamente separado do físico, né? A gente até lembrou que há pouco tempo, já faz uns bons anos já, mas o Magazine Luiza comemorou muito, quando ainda era Magazine Luiza, não era Magalu, comemorou muito quando a internet foi a loja que mais faturou no Brasil. Então, tipo, eles comparavam a internet com o faturamento de uma loja. De uma loja. Então, como se fosse uma loja a mais. Como se fosse uma loja a mais. Então, não como se fosse um outro mercado. E hoje, a gente já tem um e-commerce que ultrapassou o faturamento da loja física durante a pandemia. Então, as coisas mudaram de um jeito que é muito galopante, né? Que é muito exponencial. E aí a gente precisa entender que tem muitas oportunidades aparecendo nesse mercado, só que com a minha ansiedade, com o meu TDAH, com a minha dificuldade de concentração, eu me perco às vezes nisso tudo. Mas são muitas oportunidades. São muitas oportunidades, cara. E aí vem aquela coisa do FOMO também. Meu Deus, eu estou perdendo alguma coisa. Meu Deus, eu não estou usando a plataforma certa. Eu não estou conversando com o contador certo. Meu Deus, o que está acontecendo? Então isso é muito doido. E aí o medo que eu tenho, isso que eu queria te perguntar agora, é assim, essas plataformas elas vêm, ajudam pra caramba, só que a gente também não corre o risco de, às vezes, perder um pouco da autenticidade. Por que eu pergunto isso? Eu acabei de reformar uma casa, estou reformando ainda, foi o maior pesadelo da minha vida, de todos os tempos. Gente, pelo amor de Deus, é uma brincadeira, eu sei que muita gente não tem onde morar e tal, ok. Mas foi um problema, é uma treta, assim, em vários momentos, é uma treta. E o que eu percebi é que, cara, uma prática muito comum do mercado que me deixou muito irritado em vários momentos é a dos afiliados dos prestadores de serviço. Então, um prestador de serviço, sei lá, não estou falando mal necessariamente da minha arquiteta, do meu empreiteiro, nada disso, mas eu percebi que acontece muito no mercado. Do cara ir lá e falar assim, vou fazer aqui 3 orçamentos para você, mas faz só 3 orçamentos nas 3 lojas que atendem ele, vai ficar o dobro do mercado ou não, mas enfim, pode ficar e você paga mais caro, a loja ganha, o arquiteto ganha e só você perde. Então, de repente, a gente não corre o risco do afiliado só indicar, do criador, só indicar o produto que é do afiliado, não necessariamente porque ele gosta, mas só porque aquele afiliado vai pagar mais para ele. Mas é o mesmo risco que tem dele só fazer a publi pela grana e não pelo que ele acredita. Mas aí tá claro que é uma publi. Mas o afiliado, eu acho que ele é mais democrático no sentido que ele escolhe o que ele quer divulgar. Não é a marca que diz para ele. E tá claro que, e assim, se você for direto no site comprar, você vai comprar pelo mesmo preço, você não paga mais caro nem mais barato. Só que se você vier por esse caminho... É um canal de venda mais para a marca. A marca venderia de qualquer forma, mas ela está vendendo por uma indicação, é justo que a pessoa que indicou ganhe. Porque é um lead que ela está gerando, que custa caro gerar lead. Né? Então, é um lead barato, porque está indo lá de graça, e o criador de conteúdo está incentivando isso, e ele tem a curadoria daquilo que ele divulga. É claro que ele vai ter... Eu imagino, se eu criasse conteúdo, eu ia priorizar aquelas coisas que eu posso ganhar uma grana com isso. Mas a curadoria dele faz com que, entre 10 calças azuis, ela escolha a calça azul que vai me pagar. Que ela curte mais. E que tem uma coisa que eu acho que a gente, como audiência, também está cada dia mais educado a filtrar. Não dá para comemorar isso ainda, porque a gente viu o caos dos fake news. Assim, eu vi gente inteligente, da minha idade, assim, uma coisa da minha avó. Mas assim, gente da minha idade, compartilhando umas coisas, eu falo, gente, sério, que você não entendeu que isso é fake news. Mas a gente, conforme, e aí essa história da criação da comunidade, quando você cria uma comunidade que te conhece, aos poucos, você vai entendendo que aquele criador de conteúdo faz uma curadoria legal, você gosta do estilo que ele tem, você gosta daquilo que ele indica, e aí sendo publi, não sendo publi, ele ganhando ou não ganhando nesse modelo, se faz sentido para quem está consumindo, que ótimo, e você não é obrigado a comprar. Né? Então, é uma forma justa que eu acho que de monetizar o conteúdo que você já daria dica anyway. Uma vez uma criadora me mandou uma mensagem, a gente estava conversando e tal, falando de forma de monetização e tal. Daí eu falei, qual que é a pergunta que você mais recebe no seu inbox? Daí ela falou, de onde é essa roupa? Eu falei, então aí que você tem que ganhar dinheiro. As pessoas querem saber. Agora, você pode responder,
é da Zara, ou você pode responder, é da Zara, toma aqui o link, e nesse link, nem sei se a Zara é o caso que está lá na LTK, mas enfim, X, né? X. Toma aqui esse link e eu vou ganhar uma comissão em cima disso. Então, tipo, você já está prestando um serviço. Então, eu brinco que lá nos nossos programas de aceleração, eu falo que dica é sempre remunerada, porque você não é ONG. Você é legal, mas não é ONG. Vai ficar fazendo trabalho de graça para a marca, entendeu? E tem que pagar boleto, né? E tem que pagar boleto, não tem O negócio como. tem que chegar, né? E esse é só um dos modelos, né? Mas eu acho que se você pensar como criador de conteúdo, se isso cabe dentro das suas editorias, também não é isso, né? Tipo, vou sair dando dica de... Se isso cabe dentro das suas editorias, por que não você já começa no dia 0 podendo remunerar? Você não precisa esperar uma marca te encontrar, então... Sei lá, booktubers, as pessoas que fazem review de book. De livro. Elas indicam os livros, elas fazem resenhas dos livros e elas mandam para a Amazon, que paga uma comissão para eles. E se você viu o livro lá, consumiu lá num vídeo de alguém, clicou nesse link, e além do livro você comprou um sofá, essa pessoa vai ser remunerada pelas duas coisas. Puta, que legal, porque é o lead que foi para a plataforma. Ela não está assim, você veio só do livro. Eu não sabia disso, que legal. Então é um modelo de negócio incrível para quem... o modelo dele é dar dicas de livros. Porque às vezes o cara pode comprar um livro e comprar uma TV de 80 polegadas. Pode, né, pode mobiliar a casa inteira. É isso. Ô, Rafa, você fez assim 3 minutos. 3 minutos o quê? 30 minutos. 30 minutos, tá bom. 30 minutos de conversa. Caraca, 30 minutos de conversa já. Era só para dar um time. Eu Era... vou assim, 40. 40, 50, então tá bom. Então tá fechado. Eu tô falando com o Rafa, tá, gente? Vocês não sabem, é o meu sócio. Aparece aqui, Rafa, só pra dar um exemplo. É outro Rafa. É isso, não é a Rafa, é o Rafa, tá? Tem um ponto aí que eu acho que talvez possa ser uma diferenciação, e aí eu quero ver se faz sentido o que eu tô pensando aqui. Porque quando a gente faz uma publi, a gente tem briefing, a gente precisa seguir o que a marca manda, né? E eu acho que a gente precisa, a gente teve num passado recente um movimento de fazer publi sem deixar claro que era publi, era meio enganação. E aí, até que, enfim, a gente teve uma organizada nessa história aí, o CAD foi lá, multou um monte de gente, a gente teve que começar a colocar hashtag público, que eu acho que foi maravilhoso, porque, a tua audiência tem o direito de saber que você está fazendo uma publicidade e tem que saber. Quando você está fazendo um link de afiliados, eu acho que a melhor maneira de você evitar esse lance de, só vou falar bem porque eu estou ganhando uma grana em cima, é você ser sincero. Sim. É você simplesmente falar do que você não gostou e ponto. Você não vai necessariamente gostar de tudo. Não, você escolhe o que você quer falar. Exatamente. Então, eu uso iPhone. Legal, eu tenho uma parceria super legal com a Apple, eles sempre mandam para mim, para Mário, celulares e tal. Mas se eventualmente alguém perguntar, eu vou falar, cara, olha só, tem um negócio aqui, uma feature dentro do Instagram, que quando eu vou fazer o story, a câmera fica mudando. Eu acho isso um puta saco. Uma coisa que eu não gosto. Se eu for sincero, mas falar de todas as outras inúmeras milhares e milhões de facilidades que o aparelho me dá, bacana. Legal, o cara vai comprar e eu vou estar sendo sincero, não vai ser uma publi escancarada, eu vou ganhar minha grana e vou falar pro cara, você está comprando, mas saiba que você pode ter problema com isso, dá uma olhada naquilo e tal. Acho que é o melhor jeito, né? E você está sendo sincero com quem é o seu principal... O elo que você tem com a sua audiência é a confiança que você construiu com eles. Então, quanto mais honesto você for nessa relação, melhor. Então, marcando o publi, dizendo que, por exemplo, você ganha quando você... Se você for comprar, compra nesse link que eu ganho. É um jeito de eu pagar minhas contas. E já passou mesmo essa época também do publi disfarçado, porque também já passou essa época da audiência falar assim, é publi. Como se fosse um problema você fazer. Cara, eu pago isso é uma coisa muito de brasileiro, cara. Eu fico puto com isso, assim. Porque a galera, ela se decepciona quando descobre que você ganha dinheiro. Eu falo, mas gente, vocês acham que eu tô aqui fazendo o quê? Então só vale se eu for uma instituição beneficente. Se eu estiver aqui me dando de corpo e alma para todo mundo. Sim, sou herdeiro e vivo do... Exato, né? Sou da família real brasileira e beleza, tá tudo certo. Todo mundo tem que pagar a conta, né? E acho que isso também, como eu falo, que a audiência vai também se educando. Ainda não se educou a filtrar fake news, mas já sabe que você ganha dinheiro fazendo publi. Cara, não se educou a filtrar fake news, cara, essa galera tá perto, meu. Essa galera tá na minha família, tá na tua, que merda, cara. Mas olha, pra gente não sofrer tanto, eu recebo um reporte do TikTok, que é onde estão os mais jovens, que é um reporte de tendências. E uma das coisas que eles mandaram na última edição desse reporte é a tendência do será que é verdade? Que a galera, especialmente os mais jovens, já tem essa consciência de como tudo pode não ser verdade, tudo é passível de checagem. Eu sei, mas a gente está num país que está envelhecendo, a nossa pirâmide etária está invertendo, a gente vai muito em breve ter mais
pessoas velhas do que pessoas jovens. E aí eu falo, e aí, o que vai ser daqui pra frente, assim, sabe? Aquelas pessoas que disseram pra gente, cuidado com os estranhos, não pega nada de ninguém, não acredita em ninguém na rua, eles estão fazendo Não, justamente tá fazendo a mesma coisa que é beber no copo dos outros, né? Porque eu tô recebendo, tô passando pra frente, tô A acreditando. gente tem que falar, mãe, não pega nada de ninguém. Porra, é você que não bizarro, acredita. cara. Não, e assim, eu saí do grupo da minha família, e aí eu fico sabendo, eu preferi, assim, a Mari acabou saindo do grupo da família dela também, aí volta, aí eu voltei pro da minha, aí você sai de novo, porque você fala, cara, você sempre vai ter um tio sem noção, você sempre vai ter um primo, cara, que viaja nas ideias, no radicalismo, e aí você fala, puta, eu não consigo mais conversar, não consigo mais falar, todo mundo acha que você é milionário, Sim, né? Porque no meu você caso não, mas cria você, conteúdo, né? Então acaba virando uma treta muito grande. Mas vamos voltar um pouquinho para o lance de negócio, para o lance de grana, porque para quem está assistindo e está no começo dessa jornada, que eu acho que é muito importante, uma coisa que eu sempre falo muito aqui é, para de ficar no campo das ideias, levanta, pega o seu celular e vai gravar alguma coisa agora. Eu faço muito esse desafio, assim, com quem está me seguindo, né? Então, cara, vai agora. Hoje mesmo eu postei a gente é super amigo do Gustavo Gigli do Omelete, e ele tem uma marca de café, a Coffee Hunter, que é maravilhosa. E aí ele mandou o café para mim. E aí hoje eu fui provar o café lá em casa, antes de vir para cá, e eu gosto de fazer. Eu coloquei uma pia na sala de casa para fazer cafés especiais, que eu gosto, com os métodos e tal. Aí, sei que eu vou fazer um café, eu acho tão gostoso, tão bonito o ato de fazer um café, né? Porque você pega o grão, você moe, é um ritual ali, um momento importante do meu dia. E é conteúdo, eu falo, cara, gente, tudo é conteúdo. Então eu fui lá e fiz um puta vídeo legal, assim, editei no celular e falei, ó, fiz com a câmera do celular, editei no aplicativo de edição de vídeo do celular com a luz do teto, normal, não tem nada mais profissionalizado, o áudio que você está ouvindo é o som do moedor do celular, então tudo é conteúdo. Então levanta e vai produzir conteúdo. A pessoa que está no começo dessa jornada, está ouvindo a gente falar tudo isso, já está perdida chorando no canto em posição fetal, porque não sabe por onde começar, como é que ela se organiza, Rafa? Isso é muito importante, eu acho. Olha, a primeira coisa eu procuraria, tem já muito conteúdo na internet que ajuda. A gente falou isso na live ontem, né? Não precisa de mais conteúdo. A gente não precisa de mais conteúdo, mas, enfim, eu acho que criar conteúdo é uma profissão, é uma carreira, é um investimento enfim, como você quiser chamar, de empreendedorismo, uma carreira, uma profissão. Então, você precisa se profissionalizar, procurando informação, curso, programa de aceleração, enfim, pode falar outra marca? Claro, por exemplo, o Itaú está promovendo um programa de aceleração que a gente que faz o programa. Teve 7 mil inscritos, quase 8 mil inscritos na última edição. Aliás, uma amiga minha foi selecionada. Foi? E lá é um banho de loja, é intensa essa educação, bem entre aspas, porque são pessoas... A gente não vai ensinar como fazer o filme do café, mas é como você se organiza, como você se entende como criador, como você olha para a sua audiência, como você entende o que ela quer, enfim. Então, a primeira coisa que eu diria é, depois de sair criando, que eu acho que é a primeira coisa, destravar o criador que tem em você, procura informação, procura se educar, porque tem muito conteúdo já. A gente faz, tem muitas outras pessoas, criadores, ensinando, que não custa nada, tem muita coisa que não custa nada, é um esforço de se especializar. Porque tem muita coisa que a gente vê nos nossos programas de aceleração que se a pessoa desse um Google, ela saberia. Por exemplo, o lance do afiliados, né? Escuta o podcast, enfim, se programa para planejar o seu negócio, entender como é que podem ser as minhas fontes de receita. Depois tem um monte de coisa que são formas, até metodologia de você entender seu propósito, qual o seu tom de voz, como você fala, com quem você fala, onde você... Que é um planejamento de marca aplicado à sua própria pessoa, porque você é uma marca também, né? Sim. Então, eu diria a primeira coisa para procurar se informar com o que você encontrar na internet. Também, assim, não sai pagando, porque tem um monte de charlatão também que... Mas as pessoas têm muito na cabeça que ser criador de conteúdo é eu criar conteúdo para bombar. E não é um modelo de negócio. É o que eu brinquei no começo, ser o Roberto Marinho de você mesmo. Como que o Roberto Marinho vai ganhar, né? Quando ele inventou, quais eram os modelos de receita que ele tinha? Como ele poderia monetizar com a publicidade? E como é que você pensa para daqui 10 anos esse negócio, né? Então não é, quero viralizar, mas viralizar é uma coisa, é um negócio, né? Viralizar é um tiro. Mas tem que ter frequência, tem que ter constância, tem que ter longevidade. E às vezes você viraliza, você traz uma pessoa que não tem nada a ver com você.
e você não consegue sustentar essa conversa, o seu engajamento cai, ou traz hate, tem um monte de... Agora, a consistência e entender o que as pessoas tiram do meu conteúdo. Quem está lendo isso vai tirar o quê? Eu melhorei o quê na vida dela? Eu resolvi que problema? Acho que que problema eu resolvo é uma pergunta que, se for só para compartilhar a sua vida de dublê de herdeiro, não sei se é... Lifestyle já deu, né? Essa assim, coisa todo mundo que tem uma life tem um style. Exato. Né? E que pode ser muito interessante seguir. E eu acho que tem muita coisa que a gente segue por... Cara, eu adoro ver as blogueiras lá sei lá, no jatinho, comprando a bolsa. Né? Eu acho legal, mas assim, é só legal. Né? E que tudo bem, faz parte disso também. E se isso fizer mal, eu tenho que deixar de seguir. Né? A gente também tem que ter esse filtro. Mas talvez esse seja o modelo mais difícil de monetizar. A vida da blogueira que a gente olha lá, que está andando de jatinho, é quase que 100% patrocinada pelas marcas. Mas amanhã aparece outra. E às vezes eu vejo assim, no meu WhatsApp, às vezes rolam uns... Fulano foi chamado para tal job e eu não, e a pessoa se rasga. Ah, meu Deus! Porque é assim, o mercado é desse jeito. Amanhã aparece outra. Então agora, se você pensar o que você tem para ensinar... E, gente, tem tanto conteúdo. Eu adoro olhar e falar que é criador de conteúdo e não é influencer, blogueira, seja lá o que for. Eu não gosto do termo influenciador também. É porque influência é uma consequência. É uma consequência, eu acho também. Né? Então, você saiu do Big Brother com 10 milhões de seguidores, você só é alguém com 100 milhões de seguidores, 10 milhões de seguidores. Se você vai influenciar alguém, não sei. Não, e a influência não depende de você. A criação de conteúdo depende. Depende. A influência é algo que você vai provocar na outra pessoa, que precisa ser acordada para isso. Mas isso não depende de você. Você não vai lá e falar assim, eu vou te influenciar. Não. Não, e você pode influenciar para o mal, inclusive. Exatamente. E aí, o criar conteúdo tem tanta oportunidade de coisas que você sabe. Talvez você seja um bom engenheiro. Tudo é conteúdo, tem um cara que eu amo, que ele ensina a fazer planilha de Excel. Cara, às vezes você é um engenheiro, você é um economista, você é alguém que está sentado lá no banco fazendo milhões de planilhas de Excel. Você pode criar conteúdo ensinando as pessoas a aprender a mexer no Excel. Sabe o que eu acho muito engraçado, Rafa? É muito legal você falar isso assim, porque vai muito em muitas coisas que eu acredito, assim. Quando a gente é muito especializado em alguma coisa, quando a gente é engenheiro, por exemplo, o dia a dia desse cara, para ele, é banal, é ridiculamente fácil. Mas ele não consegue entender muitas vezes, e aí acho que fica a dica para quem quer começar a criar conteúdo, que para 97,34% das pessoas, e foi o número que eu tirei do Datafoda-se agora, mas essa galera vai achar super interessante, porque, pô, o cara, ele, sei lá, trabalha com construção de microfone. Porra, como é que faz o microfone? É o dia a dia do cara, mas pra mim pode ser super interessante. Nossa, mas tem uma cápsula que é minúscula. Olha o tamanho disso daqui, meu, esse metal aqui para fazer essa trama é assim, assado. E aí o cara tá perdendo a oportunidade de fazer 50 conteúdos extremamente interessantes, que às vezes a pessoa vai ficar olhando e falando, caramba, é assim que faz. E pro cara ele fala, não, é banal, isso aqui ninguém vai se interessar porque isso aqui é chato. Mas é chato para ele, porque é o que ele faz todo dia há 20 anos. Né? Então é a gente conseguir ter o estalo e pensar com a cabeça de quem é fora da nossa bolha. Eu acho que isso é o mais maluco, né? A gente conseguir entender como a gente pode impactar as pessoas. Por exemplo, eu falo muito de comunicação e empreendedorismo, que é o meu dia a dia. Mas eu não posso falar sob o ponto de vista de quem está do meu lado trabalhando comigo, porque para essas pessoas eu não vou resolver nenhuma dor delas. Mas eu sempre gosto de fazer a pergunta de como é que a gente ajuda quem está no começo da jornada, quem tá realmente querendo entender, pô, o que é fluxo de caixa? As pessoas têm o direito de fazer essa pergunta. Sim, e tem né? alguém que vai responder isso. Exato. Com certeza tem. Tem uma moça que eu adoro, que bombou no TikTok no meio da pandemia, ela chama Fernanda Brito, ela é uma professora de História dos Costumes. Pensa assim, tipo, nossa, quem dá aula de História dos Costumes? Ela dá dica de como você ser elegante, como você... Cara, ela é maravilhosa. É a Glorinha Calil da nova geração. Sim, e ela, assim, era impensável, eu acho. Eu não sei como ela começou e por quê. E, cara, o conteúdo incrível, muito útil para muita gente que hoje, né, dá o educado. E até eu brinco que eu queria ter a classe dela. Ela fez um último vídeo explicando sobre, assim, quem não está satisfeito com o resultado e tal, né? Eu com a barraqueira que vive em mim, eu falo, não sou coveiro, né? Tipo, você está de luta, eu não sou coveiro. Eu já mandei um
ela falou com uma elegância, eu quero aprender a ser assim, eu quero aprender a Nossa, eu queria muito discordar também. com essa elegância. A coisa já começa... Eu também, eu já saio do grupo da família, já xingo todo tá mundo. tudo certo. É útil para muita gente, é útil para mim, que a barraqueira que vive em mim, aprender a ser fina, é útil para quem, sei lá. Lógico que eu acho que também tem uma coisa de ter acontecido. Provavelmente ela não planejou o conteúdo. Então, muita gente aconteceu. E aí, quando você fala do quem está começando, é difícil você começar quando você só olha para os exemplos que deram certo por acaso. Isso é muito ruim, isso é muito perigoso. Porque não acontece para todo mundo. E aí você acha que você vai ter que fazer dancinha, nada contra quem faz, eu sempre falo isso, mas não é necessariamente isso, né, cara? Tipo, a gente estava falando muito na última live que a gente fez aqui no Albuna de comunicação sobre o lance da commodity, né? Então você vai pegar e querer fazer sucesso fazendo exatamente a mesma coisa que já está lotada no mercado. Então, cara, no que você vai se destacar? Então, se você é mais um fazendo dancinha, você pode fazer eventualmente. Mas se isso fizer parte do teu storytelling, né? Então, cara, qual é o produto que você vai oferecer que só você vai oferecer? Porque aí não é commodity. Commodity, para quem não sabe, gente, é soja. Os países no mercado internacional compram soja. Eles não compram a soja do país X, da marca X. Eles compram soja. É tudo igual. Então, compra de quem vende mais barato. Então, se eu quero um influenciador que faz dancinha, eu tenho 500. Eu vou contratar qual? O que me dá mais seguidores pelo menor preço possível. Você quer entrar nesse jogo? Né? Então, eu acho que o segredo é a gente conseguir, independentemente do número de seguidores, claro, quanto mais melhor, teoricamente, mas mesmo com menos seguidores do que os gigantescos, conseguir fechar contratos, às vezes, tão bons quanto ou mais caros. Sim, e olha, teve uma criadora que participou de um programa nosso de aceleração que ela cria conteúdo de beleza. E, gente, tem muita gente que cria conteúdo de beleza. E aí é muito difícil a marca anotar aquela pessoa, porque tem um monte o tempo inteiro. Você cai numa vala. E ela tinha, sei lá, 7 mil seguidores. E aí a gente ficou enchendo o saco, né? Assim, eu falo, ó, às vezes vocês são meio hippie, querem fazer conteúdo, eu acho que vocês têm que ganhar dinheiro. Eu sou lá do capitalista aqui desse negócio. Eu acho que todo mundo merece ganhar dinheiro, ser rico, passar o cartão sem medo de se vai passar ou não vai passar. Então, cara, começa a pensar em como vocês vão monetizar esse negócio. Então, se você dá dica, vai lá e faz um programa de afiliados. Aí ela passou 4 meses, ela me chamou, falou, Rafa, olha só, eu comecei a fazer, eu já tenho uma comunidade que também me pede dicas, e aí eu comecei a dar resultado, eu comecei a ganhar uma graninha, então assim, ó, de zero, sei lá, em 3 meses eu estava ganhando, sei lá, R$5.000 de afiliados. Ela falou, mas isso não é o mais importante, é que como eu dei resultado, a marca me notou, porque ela percebeu que eu sou uma pessoa que converto bem, e aí me chamou para um publi. Que da hora. Então, assim, às vezes o caminho... Você mudou o game dessa pessoa. Mudou o game. E o caminho não era ter 1 milhão de seguidores. Se ela tivesse focado em ter 1 milhão de seguidores para a marca me notar, aí as pessoas vão comprar seguidor, vão para todos os caminhos. Não façam isso, gente, pelo amor de Deus. Vocês vão acabar com o perfil de vocês. E depois a marca percebe, né? Tem ferramenta para ver. Eu mesmo não vou dizer que eu derrubei o job, mas eu facilitei a decisão da marca quando eu mostro a ferramenta e falo, olha, tem um monte de seguidor comprado. A pessoa perdeu o job. E eu acho engraçado que às vezes chegam jobs, assim, é muito comum a gente entrar em leilão de agência. E é leilão mesmo. Ah, não, mas olha só, você está cobrando isso, né? Isso, o Will, que é nosso agente que cuida da nossa vida, minha e da Mara, ele fala, ah, não, mas a agência falou que fulano tem o dobro de seguidores e está cobrando menos. Então faz com fulano, porque eu não estou vendendo número de seguidor. Eu não estou vendendo necessariamente só planilha. Não é uma coisa necessariamente lógica. Eu estou vendendo autoridade, eu estou vendendo credibilidade, eu estou vendendo outras coisas que eu construí ao longo de 20 anos. Mas tem muita marca que ainda não entende isso. Não entende. E tem muito intermediário nessa relação. Nossa, a marca que contrata uma agência, que subcontrata uma agência, que contrata um broker, que liga para o seu agente e aí tenta fechar o negócio. E aí, no fim das contas, você nem sabe. Mas já aconteceu com a gente que a gente descobriu depois. A gente perdeu concorrências em jobs que às vezes a marca queria a gente, mas falou, estava muito caro. Aí você fala, cara, mas não estava tão caro. E aí quando você percebe, a agência, mais que dobrou a grana que você pediu. Né? Porque, enfim, quer ganhar muito. Aí você fala, porra, aí você se queima com a marca. Aí a marca não te chama nunca mais, porque fala, não, cobra muito caro. Sim. E aí você fala, puta, é complexa essa relação, né?
Por isso que cada vez mais as marcas que fazem muito trabalho, elas estão encurtando essa cadeia. Sim. Então, às vezes, é um trabalho que eu tenho que fazer 200 criadores de conteúdo, eu uso uma plataforma que intermedia isso, beleza, eu não vou pagar um contrato gigante para 200, vai ser Black Friday, eu contrato um de baseado. Porque aí é o tal do awareness, né? É. E aí, beleza. Agora, nos contratos mais exclusivos ou nos contratos mais importantes, eles negociam direto. Sim. Às vezes é bom ter um intermediário porque às vezes a agência faz o fluxo de caixa que a marca não tem. Então a agência antecipa para o criador e a marca não consegue. Às vezes a marca tem esses acordos com as agências. Mas Porque não é qualquer agência que consegue Então, fazer é isso que eu ia falar. E só para deixar claro, a gente tem muita agência boa, tem muita agência profissional, eu acho que é a maioria. Mas a agência que faz isso está na mesma lógica que a gente falou da comoditização. É a agência que oferece um serviço a mais e que vai se diferenciar e que vai trazer os melhores influenciadores. Né? E que aí a marca também tem, a gente faz mapeamento de influenciador para, uma das coisas da consultoria é mapear o influenciador para o X, o desafio que a marca tiver. E o que a marca chega para a gente e fala, a gente precisa de vocês porque a agência me traz sempre as mesmas pessoas. Sim. Por 1 milhão de motivos. Uma das coisas, eu acho que é por conta até do criador de conteúdo que não responde orçamento, que não tem uma área comercial. E assim, gente, é a sua área de vendas. Você tem que dar Não é de onde vai vir o seu dinheiro. É de onde vai vir o dinheiro. dinheiro. Então, até porque a pessoa não tem tempo mesmo, ela faz tudo, ela edita, ela grava, ela faz tudo, se maqueia, não sei o quê, e também é o comercial. E aí a agência fala assim, vou falar com quem eu já conheço, com você que responde, com quem é ponta firme, com quem eu entrego o job no prazo. Então, quando a marca me fala isso, assim, o lado bom desse pedaço é que se a marca está te recomendando é porque ela tem alguma experiência já com esses criadores e ela não quer ter trabalho, porque a pior coisa que a agência pode ter é trabalho para entregar o trabalho. Não, é um puta saco ficar correndo atrás, Correndo né? atrás. Ficar, fulano, manda o vídeo. Não, e suando se a pessoa vai conseguir Entendeu? Exato. fazer, né? Coitado, o Will passa isso com a gente às vezes, porque às vezes a gente tá com a agenda super corrida, não consegue gravar na hora e manda depois e não sei o que e tal. Mas tem influenciador que às vezes parece que faz por sacanagem mesmo, né? Ou é desorganização. Ou reclama de tudo, né? Nada tá bom. As marcas também muitas vezes fazem um briefing tosco, daí tem que refazer 10 vezes, enfim. Mas no final das contas as marcas, muitas estão tirando essa intermediação, diminuindo, encurtando esse caminho. Até porque tem uma outra coisa que é também uma bandeira que a gente levanta, que a gente vê na prática a diferença que faz, que é a marca co-criar com o criador. Não é mandar o briefing e falar, faz aí, Mas são faz poucas uma também foto, que entendem isso, né? bota esse texto aqui. São poucas que entendem isso. Eu já recebi briefing, cara, a gente, assim, eu já fui contratado para fazer, eu faço muita palestra e muito evento, né? Palestra para falar de comunicação e tal, e muito evento. Eu já fui contratado para fazer evento em que, você lembra disso, Will, do evento que a gente foi e tinha só terno e gravata? Sim. Na Arara? A gente chegou e tinha uma Arara de terno. E aí o Will, ele já na hora, né, o bom assessor faz isso, né, o Will na hora já me tira, já vai falar com o contratante e fala, cara, por que você contratou o PH? Sim. Tipo, você sabe que o cara baseou a vida, a carreira dele, sendo o contrário a isso, aproximar, não sei o quê. Ah, não, mas é o padrão. Não, mas não é o padrão. Então, se é o padrão, você contratasse alguém que se encaixa nesse padrão, se você faz tanta questão, né? E isso acontece muitas vezes com o briefing. Então, chega um briefing pedindo uma coisa que vai contra tudo que aquele influenciador construiu ao longo da carreira dele. Então, você fala, cara, tenha o mínimo de noção, contrate pessoas que vão conversar com os seus valores, né? Não contrata só pelo número. Sim, aí a coisa de só querer... É muito doido isso, né? É um trabalho de formiguinha de educar, do mercado se educar também, né? Da marca entender que não é só seguidor. Tem muitas vezes que assim, o chefe quer. Porque o chefe segue aquela pessoa e gosta e quer ele na campanha. E aí o chefe não tem nada a ver com comunicação, o chefe é de outro setor, nada a ver. Fala, então por que caralhos você acha que o chefe entende dessa porra, entendeu? Deixa quem entende fazer comunicação, gente, pelo amor de Deus. Rafinha, você volta? Claro. Promete pra gente falar de outros assuntos, porque tem muita coisa pra falar, né? Dava um podcast de 14 horas aqui. Sim, aí você que negocia esse tempo. Pra gente finalizar, como é que vai estar o mercado de influência ou creator economy daqui a 5 anos? Eu ia perguntar 10, mas eu quero saber menos, daqui a 5 anos. Tira a bola de cristal do bolso aí. Vou tirar minha bola de cristal, mas assim, não é nenhuma previsão muito difícil de fazer. Porque cada vez mais gente criando conteúdo, a influência a criação é um soft skill para qualquer profissão. Então, lembra que o nosso pai falava, fala inglês, senão você não arruma emprego? Aprenda a criar conteúdo, senão você também no seu emprego, seja você um médico, seja você
uma pessoa do marketing, um engenheiro. Talvez isso seja uma mudança no jogo do seu trabalho, da sua profissão. É a nova datilografia. Se você souber, a nova datilografia. Se você souber criar conteúdo. Em diversas dimensões isso pode te ajudar, né? Se você quiser ser autônomo, se você quiser ser dono do seu próprio negócio, se você quiser se destacar dentro de uma empresa. Eu acho que então, eu diria que a influência, ou a Creator Economy, passa por também uma atualização do nosso software, né? De todo mundo, de alguma forma, ser criador de conteúdo em diversas dimensões. Cada vez mais descentralizadas e menos dependente das plataformas. Não dá para dizer, o YouTube vai morrer, nada disso. Mas a gente está vendo a Stages, a gente está vendo outra iniciativa ali, que a gente vai ser menos dependente disso. Cada vez mais profissionalizado. As marcas também vão evoluir muito nesse entendimento. Essa molecada que hoje está lá no cargo de analista, daqui a 5 anos é gerente, supervisor, diretor, CEO, se Deus quiser. Então, o pensamento vai evoluindo, enfim, esse mercado vai amadurecendo. A gente está num processo de amadurecimento, ainda é tudo muito novo. Vai ter muita gente podendo falar disso, além da UPix, além de vocês. Então, o conhecimento vai sendo compartilhado. Então, mas eu diria, enfim, mais profissional, descentralizado e mais uma competência que tem que todo mundo ter. Que não vai ter muito como fugir. Ninguém vai precisar fazer dancinha, se não quiser. Mas se comunicar, né, o assunto da sua existência, da sua vida, se comunicar é o novo datilografia. Eu resumiria isso aí para todo lugar, para o criador, para o estagiário, para o médico, para todo mundo. Para finalizar, um tweet para viralizar. Pô, que sacanagem, não sei. Vou falar uma coisa antes para dar o contexto do tweet, tá? As pessoas que começam a criar conteúdo olhando para esse lugar de tipo, vou ficar recebendo coisa de marca, recebido não paga boleto. Então, pense em como ganhar dinheiro no seu negócio. É isso. E escreve nos comentários aqui, recebido não paga boleto, se você assistiu até aqui. Gente, obrigado. Não esquece de se inscrever, de seguir a Rafa, de seguir o UPix, porque tem muita coisa boa lá, tá? Sejam golpistas também, sigam por interesse, porque eles mandam muito conteúdo legal, muito bacana. Se puderem, façam os cursos, que é muito legal. O melhor lugar é para buscar informação, site, Instagram. No nosso site ou no nosso Instagram. Tanto faz. Gente, obrigado, beijo, bora se comunicar, bons negócios para vocês. Fico muito feliz que vocês assistiram até aqui. Não esquece mesmo de compartilhar esse conteúdo com quem precisa entender, aprender mais sobre Creator Economy e aprender mais sobre a nova datilografia, como a Rafa falou, que é a criação de conteúdo e a comunicação. Fechado? Beijo e até o próximo vídeo. Abraço, sucesso, paz. Valeu. Obrigada.